Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Desde já, nós estamos aqui sabendo que Deus opera de perto e de longe. E creia você que nos assiste, creia você que está aqui, que Deus pode alcançar a sua vida nessa noite. Então nós vamos agora entrar um pouquinho aqui na palavra do nosso eterno Deus, a qual se encontra no livro de Marcos, no capítulo 2. Vou ler o verso de número 5 para nossa meditação e para abrir essa chave a qual nos dará vitória nessa noite. Amém? E saiba você que hoje é um dia que você pode vencer essa barreira, pode vencer esse obstáculo. Sexta-feira é um dia, eu creio que honroso para nós que estamos aqui, você que está na sua casa nos assistindo. É um dia que você venceu uma semana inteira e já se preparando para começar o seu sábado, engrandecendo o reino do céu e sabendo que você passou por muitas coisas, mas chegou até hoje. Então vamos ler esse versículo de número 5, que diz assim: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Vou ler mais uma vez. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Amém? Você que nos assiste, feche seu olho por um segundo, ou vamos dizer melhor, por um minuto, para orar a Deus. Deus, que nesse minuto a qual estamos orando, que o Senhor quebra todas as barreiras, muralhas, que talvez se impôs na frente dessa mulher, desse homem, para tentar barrar até mesmo esse trabalho que está sendo feito aqui para a glória do Senhor, sabendo que o Senhor opera nessa casa, nesse lar, libertando, transformando e curando. Peço ao Senhor que abra o ouvido e o entendimento dessa irmã, desse irmão, desse jovem ou dessa criança, para entender a sua palavra e para ouvir a sua voz, no nome de Jesus. Amém? Então nós, no livro de Marcos, nós vemos o capítulo 1 falando sobre algo que mais de 500 anos atrás já tinha sido declarado, que viria alguém preparar o caminho para que Jesus pudesse chegar até nós. E esse alguém já tinha sido escolhido por Deus. Então preste atenção. Independente da situação que você enfrenta, que você vive, você tem que entender que você é alguém que foi escolhido para Deus, para tal obra ser manifesto através de você. Esse alguém nós vamos falar e declarar aqui que foi o primo do nosso Senhor Jesus, João Batista. No livro de Isaías, capítulo 40, verso 3, diz assim: Eis que eu envio a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Essa pessoa separada para preparar o caminho diante do nosso Senhor, como se diz, dar uma arada na terra, foi João Batista. Ele iniciou. Ele veio com a voz clamando para um arrependimento, para uma conversão. Ele veio do deserto, chegando até o povo e dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Coisas pequenas, mas que estava fazendo grande diferença na vida do povo. Então não importa o tamanho
da mensagem que você vai liberar daqui para frente. O que importa é o potencial dessa mensagem. Que seja você olhar no olho de uma pessoa e dizer pequenas palavras falando assim: Jesus te ama. E João Batista foi escolhido para preparar como um anjo, o anjo de Deus. Outra revelação que a palavra nos traz agora. Você tem que entender que você foi escolhido para Deus, para alcançar outras pessoas. E você é um anjo de Deus na terra. Então veio aquela voz que clamava do deserto, dizendo para o povo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia! Ele estava dizendo: prepara a sua pessoa, endireita a sua vida, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregoando no deserto, e a multidão o seguia, ia ter com ele para ser batizado para remissão dos pecados. Então eles entendiam que eles tinham que melhorar, eles tinham que chegar-se a Deus, para que Deus chegasse até eles. Isso é bíblico. E nós, nos dias de hoje, nós temos que entender que chegando nós até Deus, Deus chegará até nós. Então preste atenção, você da sua casa, busca Deus nesse momento. Chegai-vos a Deus e Deus chegará até vós. Não se desespera. João Batista pregoando, e ele falava: esse que vai vir, eu estou batizando com água, sim, para remissão do pecado, mas esse que vai vir após mim, ele batizará com o Espírito Santo. E eu não sou nem digno de desatar, vamos se dizer, não sou digno nem de desamarrar sua sandália. Ele que vai vir e vai batizar com o Espírito Santo. Então nós entendemos que além do batismo com água para remissão do pecado, há um batismo espiritual para mim e para você que crê. Nesses últimos dias o Senhor derramará do Espírito dele sobre toda a carne. Então tem que entender que o Espírito Santo será na sua vida. Você que ainda não recebeu essa parte divina, você não recebeu um batismo com o Espírito Santo, clama o seu Deus na sua casa, no seu quarto, que nesses momentos são os momentos melhores para você ter uma experiência face a face com o seu Deus. Você não é necessário um pastor orar, um pastor te balançar, profetizar o Espírito Santo sobre a sua vida, não. Não é necessário. Basta você crer. Basta você entender que isso é verdade e isso pode internalizar na sua vida para mudança, para um acréscimo de Deus na sua vida, e o Espírito Santo descerá sobre vós. Então nós vemos que ele dizendo, ele relatando isso para o povo, e em outro livro ele chamava o povo de raça de víbora. Quem te ensinaste a fugir da ira vindoura? Porque sabia o povo que estava errado e estava indo para o concerto, estava indo a ter com João para ter um concerto. Aí chega Jesus. Aí chegou Jesus ter com João Batista. E ele chegou a ter com Jesus, a conversar, a expressar a pessoa humana dele, dizendo: eu não sou digno, Senhor, de desatar a sua sandália. Mas nesse momento ele viu que ali Deus estava conduzindo toda a chamada, toda a história, tanto dele como do Senhor Jesus. Jesus foi ter com João no Rio Jordão para ser batizado, para passar pelas águas correntes, para a lei, a profecia do batismo do arrependimento, que ali é um ato simbólico, ser concretizado no Senhor Jesus, que não seria, até mesmo se for olhar hoje, necessário Jesus ser batizado, mas ele também era um homem, e homem sujeito às outras coisas. Então ele foi batizado, mas o que chama a atenção é que abriu os céus e desceu o Espírito Santo sobre Jesus, uma forma de uma pomba, a qual uma voz do alto
disse assim: eis aí o meu filho amado, a qual me comprazo, a qual tenho o prazer. Então, assim que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus olhou e falou: esse é o meu filho. É a mesma coisa que Deus olhar e falar assim: é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, mas lá do alto entender que o seu filho amado, a qual ele tem prazer, teria que morrer, teria que ser pregado no madeiro, mas para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então entenda, você que está nos assistindo, você que está aqui nesse culto hoje, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele também é o condutor da sua alma até Deus, porque Ele diz: ninguém vai ao teu Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. E na casa do Pai há muitas moradas. Então imagina um pai olhando um filho, entendendo ali: agora iniciou o ministério do meu filho na terra. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Preste atenção, irmão. Jesus Cristo foi para o deserto para quê? Ter experiência. Ah, mas ele é o Filho de Deus. Não. Ali na terra, ele estava sujeito a todas as experiências físicas e espirituais, a qual você também está sujeito. Você tem que buscar para passar por essas experiências. Então ele foi para o deserto, para a escola de Deus. Ser tentado, sim. Passar por um jejum, sim. Mas entenda que o deserto é momento de aprendizado. É um momento de ter experiência com o seu Criador e com o seu Pai. Então nós vemos que no meio de tudo que nós vamos viver, se você estiver no deserto, não possa armar uma tenda no deserto, porque no deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Você só vai passar para receber algo de Deus ali, uma experiência maior, para você entender que o Senhor é Deus e que Ele que vai te capacitar. Jesus foi para o deserto, passou experiência com feras, com animais peçonhentos, foi tentado pelo próprio adversário em 3 áreas, ou até 4 áreas, e ele foi aprovado. Preste bem atenção. Jesus batizou, água, Espírito Santo, foi para o deserto, preparando Deus, o seu próprio Filho, para o ministério, para a chamada dele. E depois do deserto, nós vemos que no livro de Marcos mesmo relata que Jesus sai do deserto e ele começa a fazer aquela vocação ou convocação. Ele começa a separar, porque a obra de Deus, ela é grande, porque a Bíblia mesmo diz que grande é a seara, mas é poucos ceifeiros. Então tem muito trabalho para todos. Então Jesus já começou a dar esse exemplo, colocando uns discípulos a ter com ele. Ele olha para o discípulo está pescando, o discípulo está fazendo uma obra humana, trazendo peixe com rede, e ali ele olha para aquele discípulo e fala assim: eu vos farei ganhador de alma, pescador de alma. Imagina a cara daquele discípulo, Tiago, Pedro, Simão, olhando ali, João, olhando e fala assim: mas o que é isso? Eu não entendo de alma. Mas Jesus, ele já passou pela experiência para nos trazer até nós essa experiência de ganhar alma. Então ele fala assim: não, nesse momento você é um ser humano, mas agora para frente você vai ser um ser espiritual. Então entenda, irmãos, você que nos assiste, talvez até ontem ou até hoje você era um ser humano comum, mas Deus está te chamando para ser um ser humano espiritual, viver coisas a qual você não viveu. Aproveite esse tempo que você está na sua casa, para buscar a Deus, porque a Bíblia vai nos dizer assim: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que ninguém sabe. Então, aproveita esse tempo. Aí Jesus recruta alguns discípulos, começa esse ministério profético, andando e anunciando já esse amor de Deus. Ele sai da Judéia, do deserto, entra na Galileia, depois passa por Cafarnaum.
agora começa a operação divina através de Jesus na terra. Então tem processo na nossa vida. Não adianta você querer, como diz, passar a carroça na frente dos bois. Tudo tem um critério, tudo tem a lei. Siga, pare e avance. Então nós entendemos que Jesus entra em Cafarnaum, pregando o reino de Deus, e vai ter com ele um homem endemoniado. Só que o que chama atenção não é só essa parte de um homem endemoniado ter com Jesus, é porque era sábado. Preste atenção, nós sabemos que a lei não daria essa legalidade para Jesus operar no sábado. Mas Jesus olhou para o espírito imundo que estava lá, ele não teve uma visão humana, mas ele olhou dentro daquele homem e já teve uma comunicação espiritual com aqueles espíritos, a qual aqueles espíritos começou a questionar: por que você está aqui? Sabemos que tu és filho de Deus, preste atenção. E Jesus repreendeu, mandou calar a boca: cala-te e sai, e não volta mais. Então teve outro passo, uma outra etapa no ministério de Jesus. Ele libertou um homem a qual estava possesso por um espírito imundo. E nisso, irmãos, nós entendemos que a cada feito há uma resposta. A cada feito no mundo espiritual há uma resposta, tanto do espiritual como do físico. E nós entendemos que todos aqui embaixo, no físico, estavam começando a falar de Jesus. Falou assim: mas quem é esse? Quem é esse que veio de Nazaré e está expelindo um espírito imundo de uma pessoa em pleno sábado, que pega uma doutrina aí? Mas assim, vamos dizer, Deus é com ele. Mas eles não estavam entendendo que era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas começou já a ter uma admiração. Mas preste atenção que toda admiração também tem uma crítica. Você nunca que vai receber só elogios, vai ter crítica na sua caminhada, na sua história. E Jesus, sabendo que tinha mais uma ocorrência espiritual que talvez poderia levar à morte, ele desceu, entrou na casa de Simão, Pedro, e lá sua sogra estava com uma febre que poderia levar a óbito. E o que Jesus fez? Ele entrou naquela casa e mudou a situação daquela mulher. Hoje você assiste nós de casa. Talvez ache assim: se eu tivesse lá na igreja podia ser diferente. Não. Se você atrair o seu Pai, o Espírito dele, o Senhor Jesus, para dentro da sua casa, pode ter certeza que cura se manifestará dentro do seu lar pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus chegou naquela casa, notou: tem algo diferente aqui. A mulher estava muito febril. Ela poderia morrer? Poderia sim. Mas aonde Jesus chega, o milagre acontece. Eu quero profetizar que nessa noite Jesus chega na sua casa. Eu quero profetizar que há um milagre acontecendo aí. Você não está vendo, porque esse milagre está descendo do espiritual para chegar na sua casa. Pode ser cura? Sim. Hoje é o culto levantado por cura e libertação. Mas eu preciso de libertação. Recebe no nome de Jesus a sua libertação. Recebe a sua cura na sua casa. E passa para os seus familiares que o Senhor é Deus na sua história, que Ele te alcançou nessa noite, que Ele entrou dentro do seu lar. Você estava numa situação que talvez assim: meu Deus, não vai dar nada, não vou conseguir sair dessa. Mas pode ter certeza que Jesus entrou, Ele muda a sua história. E o que aconteceu? Jesus curou a sogra de Pedro. E passando por isso, todos falavam dele, bem e mal, pode ter certeza. Eu quero que você entenda, você que está aí na sua casa, você que é um pregador, você que é levita, você que faz algo por reino do céu, pode ter certeza, vai ter uma parte que vai falar bem, poucos talvez,
mas vai ter muitos que vão se levantar. Porque quanto mais levanta, é porque você está entendendo que o reino do céu está recebendo através de você e muitas coisas estão sendo feitas e Deus está alcançando alguém através da sua vida. É tudo ao contrário com o reino de Deus. Quanto mais pessoas levantam, é porque você está entendendo que você está fazendo certo. Não é quanto mais elogio você tem. Então entenda que Jesus começou a ser perseguido. Com poucos momentos de ministério, poucos anos de ministério, a perseguição foi grande. E nisso, ele saía para o deserto. Ele ia, pegava, vamos se dizer, o barco, atravessava a Galiléia, ia para a Judéia, ficava mais à parte e depois voltava para Cafarnaum. Então, Jesus voltando, ele se depara com outra situação. Preste bem atenção. Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo, foi tentado no deserto. Depois do deserto, ele recruta os discípulos e depois cura o endemoniado. E por sexto lugar, ele vai e cura a sogra de Pedro. Então, Jesus já começou bem para o reino do céu, mas na terra ele estava fazendo um estrago. Os fariseus já estavam discutindo a respeito dele. Outras pessoas que eram doutores da lei, os teólogos, estavam já discutindo, falando, não tem base ele fazer essas coisas. Não tem base, porque nós temos aqui a lei que Moisés deixou para nós estamos olhando aqui, ele está fugindo do critério, ele está curando no sábado, ele está libertando, e ele desce. Ele se escondeu, sim, mas na hora certa ele apareceu. Então entenda que no momento certo, Deus que vai fazer o nome dele ser engrandecido através da sua vida. Não se preocupe, não corre atrás de nada, a não ser que venha do céu. Aí Jesus vai, passa, Cafarnaum novamente, encontra com um homem numa situação pior do que os outros. Então cada coisa tem o seu momento. Ele cura a febre, ele recruta, ele liberta uma pessoa endemoniada e cura ele. Pode ter certeza que toda libertação ela tem acompanhamento de cura. E depois ele encontra com o leproso. O leproso, sabendo ali de toda a história de Jesus, ele prostra no pé de Jesus e grita, tente compaixão de mim. Vamos se dizer, eu estou desesperado, ouvi falar de você, e eu sei que se você não fizer nada por mim, ninguém mais pode fazer. Preste atenção, Deus opera no desespero? Opera, porque aí é o momento que você vai olhar mais para Ele, porque tem gente que procura todos os outros recursos antes, para depois chegar perante Deus. E Deus vai virar as costas? Não, pode ter certeza que não. Ele vai olhar para baixo e vai falar assim, eu opero. Jesus olhou para o leproso e falou, o que quer que eu faça? Eu quero ficar limpo. Então que seja purificado. E aquele homem, imediatamente, ele foi purificado de toda a sua lepra. Preste atenção. Qual as etapas que Cristo, nosso Criador, passou no início do seu ministério? E tem pessoas que nos assistem, que é pastor, pregador, levita, o que seja. Às vezes ele está numa etapa, mas ele quer pular lá para cima de uma hora para outra. E não entenda assim. Ninguém chega no alto sem passar pelo deserto. Ninguém chega no leproso sem passar pelo febril, sem passar pelo endemoniado, sem passar pela situação menor, porque cada escada tem o seu degrau. Não adianta você querer pular do primeiro para o 10º ou 12º degrau, que você vai perder o passo, vai cair e vai machucar. Então tudo tem o seu tempo, na minha vida, na sua vida. Jesus curou o leproso. Imagina o que o povo já estava armando contra Jesus. Pastor Nildo, imagina, os doutores da lei estavam já armando para tentar pegar Jesus. Pode ter certeza, os letrados, aqueles que eram os teólogos daquele momento, eles já estavam armando algo para pegar, porque já sabiam, Jesus curou no sábado, Jesus fez isso.
Aí Jesus entra na casa de Pedro. Aí todo mundo cerca a casa. O que acontece? Ele começa a ter o discurso. Imagino eu, Jesus, dentro da casa. Preste atenção que ele está chegando aí na sua casa, hein? Ele dentro da casa, de um lado os fariseus, do outro lado os doutores. Dois tipos de pessoas a qual cercou Jesus. Cercou tentando apontar lá, ó. Eu ouvi falar que você fez isso. E aí, fez? Imagina aquele diálogo de Jesus com os fariseus, com os teólogos, ó, mas não está na base, não. Na lei de Moisés não pode operar no sábado. Você está entendendo, Jesus? E Jesus só ouvindo, presta atenção, Jesus só ouvindo o povo falar sobre o que ele estava fazendo. E a casa cheia, a casa pequena, rápido enche, né? Imagina o grupo ali, né, dos doutores da lei, querendo acusar, querendo achar algo para criticar e apontar Jesus. E a casa lá fora, uma multidão, pastor Enildo, uma multidão lá fora, querendo também ou ouvir ou receber. Porque sempre tem pessoas sedentos, independente da visão ou da situação que está passando. Sempre tem alguém com sede, e ele é água que mata a sede. E mesmo com a fome, ele pode apresentar para você nessa noite como o pão que mata a fome. Mas dentro daquela casa, teve uma situação. Qual situação? Jesus tentando ali dialogar com dois tipos de grupo de pessoas. Aqueles santarrão e os outros que sabiam da doutrina, né? Aqueles teólogos, os que ensinavam. Imagina dois tipos. Deus opera de uma forma para surpreender o povo, surpreender aquela multidão. Então, muita gente sabia que Jesus estava ali, numa casa, uma casinha de madeira, de palha, com telhadinho, e eles querendo impressionar Jesus. Só que, do outro lado, tinha um homem. Esse homem já passava numa situação de desespero, irmãos. Deus alcança a nossa vida, a nossa alma. Então, esse homem, no desespero, o que me chama a atenção é que esse homem, além de estar no desespero, ele ouviu falar que Jesus estava na casa do Pedro. Só que o que me chama a atenção é que esse homem tinha 4 amigos. Preste bem atenção. Aprenda na sua vida a cultivar amigos de verdade. No mínimo 4. No mínimo. Porque o meu sogro tem mania de falar que nós temos que ter pelo menos 4 amigos. Porque no último dia, se precisar, os 4 amigos vão estar com você. No dia que você tiver que descer a sepultura, imagine bem, morreu. Precisa de 4 pessoas para pegar nas alças do caixão para descer a sepultura. Imagina uma pessoa que não tem amigo, não tem ninguém para carregar. Mas isso é um fato que estou relatando para você que está na sua casa. Que uma pessoa que estava num estado de decadência, ele estava paralítico, ele não podia andar. Nasceu, talvez ele nasceu com aquele problema, sim, pode sim que nasceu, mas relata que ele tinha 4 pessoas, e para pegar numa maca ou num leito, o que você pensar ou querer imaginar, porque ele estava numa cama, que ali era aquelas camas de esteira com madeira ou bambu do lado, tinha que ter 4 pessoas. E ele mesmo nessa situação ele conseguiu cultivar 4 amizades. Então aprenda que você é uma pessoa saudável. Cultiva pelo menos 4 amizades para na hora que você necessitar eles vão estar do seu lado. Então, Jesus na casa, todos querendo pegá-lo, os doutores da lei, querendo aprisionar ele nos feitos que Deus estava fazendo através dele, chega 4 homens perante o caminho que Jesus estava na casa de Pedro, viu uma multidão, imagina a situação dos amigos, amigo que é amigo, ele não te deixa ser por nada. Olhou para a multidão e falou assim, agora é muita gente, a casa está no meio e todo mundo cerca esse ambiente.
O que vamos fazer? Imagino que sempre um vai ter uma ideia que vai dar uma luz. Um olha para o outro e fala assim, vamos passar por cima, vamos levantar ele mais? Não, mas já está pesado, nós trazemos ele de longe. E ele não vai deixar de voltar com o seu milagre. O outro olha e fala assim aqui, mas se nós passar pelo lado de lá e levantar ele, colocar algo para nós subir e tirar um pouco dessas palhas ou do telhado, vamos se dizer assim, e descer ele no meio do ambiente que Jesus está, lá no meio da casa. Aí eu imagino os três olhando e falando, boa ideia, vamos tentar executar. Porque independente que se você vai conseguir ou não, você tem que tentar. Aleluia, independente se você sabe ou não, se você é capaz ou não, você crê que o seu Deus vai te dar condição, você tem que tentar. Mesmo que não dê certo, mas tente. E aqueles amigos, eu vou pôr como amigo do paralítico. Aqueles amigos do paralítico chegou até a casa, colocou ele no chão para retirar a telha da casa que Jesus estava. Retirando a telha, eles fez um barulho, desceu o paralítico dentro daquela casa e Jesus, vendo a fé, ao ver o paralítico, ele falou dessa forma, filho, perdoados estão os seus pecados. Preste atenção, Marcos 2, capítulo 5. E Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico, filho, perdoado estão os seus pecados. Qual o impressionante esse Jesus? Só que ele estava no meio de pessoas que tinham conhecimento, no meio de pessoas que poderia incriminar Jesus, porque olhou para Jesus e falou, está blasfemando. Porque quem que pode perdoar? É só Deus. É só Deus. O povo que estava ali dentro daquela casa eram pessoas que tinham embasamento bíblico para incriminar Jesus. E Jesus olhou para ele e o paralítico, imagina o paralítico no meio da casa olhando, o que vai acontecer? Ele já falou que eu sou perdoado, porque tem algum pecado. Mas e agora? Todos eles querendo apontar Jesus, porque Jesus me perdoou, será que vai acontecer o milagre? Será que eu vou levantar desse ambiente que eu passo a minha vida inteira aqui, paralítico? Eu quero te dizer, você que está me ouvindo, não importa o tempo que está parado, talvez você está me assistindo, a obra de Deus está parada na sua vida, você se sente um paralítico físico ou espiritual, mas Deus nessa noite está dizendo em Marcos 2, verso 5, perdoados estão os teus pecados. E quando ele perdoa, pode ter certeza, não há homem, não há anjo, não há nada que possa impedir de você prosseguir. Levanta a sua cabeça, dá um pulo para cima, levanta dessa cama, dessa maca, de onde que você está, porque ele entra com perdão para libertar você dessa prisão. Ele que tem poder. Mas, olhando aquele povo, assistindo aquela cena, eles começaram a razoar, questionar dentro deles. Não falou nada com Jesus, mas Jesus tinha com ele o Espírito Santo, e através do Espírito Santo foi revelado. Foi uma revelação, pastor Enildo. E ele falou assim, por que vocês estão questionando dentro de vocês? Porque eu perdoei o paralítico? Qual que é mais fácil? Dizer para ele, paralítico, levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? E o paralítico no meio de tudo, vendo aquela situação, sem saber se ia acontecer ou não ia acontecer, vai acontecer ou não vai, pode ter certeza que vai acontecer na sua vida o milagre, pode ter certeza que vai acontecer a cura que você tanto espera, pode ter certeza que vai acontecer a libertação que você tanto espera. E o que Jesus diz? Jesus olhou, vou encerrar, ele disse assim, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leite e anda? Ele olhando para todos aqueles que estavam lá, todos aqueles que queriam apontar o ministério de Jesus. E Jesus, no versículo de 10, ele diz assim, ora,
para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta e anda. Então, para você saber que Jesus tem esse poder na sua vida de perdoar os seus pecados, e além de perdoar os seus pecados, te colocar de pé nessa noite, curar você dessa ferida, eu estou profetizando sobre a sua vida: levanta e anda, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade que Deus me concedeu de eu ser profeta de Deus na sua vida. Onde que você está, se você ter certeza que essa palavra foi direcionada para você, no nome de Jesus, levanta e anda. Não deixa ninguém parar a sua vida, porque Ele já te perdoou. Ele disse: eu perdoei, e foi lançado no mar do esquecimento. No nome de Jesus, levanta e anda, porque está próximo ao arrebatamento, para você subir nesse arrebatamento com a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus, e que você possa ser vitorioso para a glória de Deus.